Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor esteja no teu coração, aonde você estiver compartilhando conosco dessa ministração, a bênção do Senhor vai te alcançar. Quero dizer que nesse momento que o nosso país está atravessando, é um privilégio Deus nos conectar através dessa tecnologia. Então aproveite muito bem o seu tempo, que seja um tempo de muito crescimento espiritual. E eu já estou com saudade dos abraços, dos toques, do olhar sincero, mas eu quero profetizar, é para já. Já estamos juntos fisicamente, porque espiritualmente estamos juntos agora. E eu quero hoje ensinar para você a palavra de Deus. Deus colocou algo no meu coração há um tempo atrás, que era o desafio de entender os princípios que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso. Um dia em casa eu fiquei pensando, por que quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, Jesus prontamente os atende e, através de um texto curto, responde a eles algo que era tão essencial e é essencial, como, por exemplo, saber orar. Orando e pensando sobre isso, o Espírito Santo me levou a alguns textos na palavra e é sobre isso que eu quero repartir com você hoje. Vamos começar com o texto original, que é Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. É linda a forma didática de Jesus ensinar os seus discípulos. Ele foi direto e disse: orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos e aí onde você está, ore comigo. Papai, nós nos expomos à tua palavra. Temos fome, temos sede e sabemos quem pode saciar-nos. Tu és o pão da vida e a água que desceu da parte de Deus para nossa satisfação, suprimento e provisão. Manifesta-te agora, Pai, trazendo, Senhor, uma palavra que não apenas traga paz, Senhor, superficial, ou aquele alento momentâneo, mas que traga mudança, transformação, como ela mesma promete, não volte para o Senhor vazia. Cobre-nos agora com o sangue de Jesus, aonde estamos agora, Senhor, que o teu sangue nos cubra e que se manifeste o Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. É lindo porque a tua palavra diz que a unção, ela nos ensina, Senhor. E mesmo estando aqui através de um vídeo, eu quero te pedir que essa unção chegue perto de nós e nos ensine agora aquilo que precisamos aprender. Ministra anjos, Senhor. Enquanto pregamos a tua palavra, ministra anjos. Eu estou aqui pregando e que os teus anjos estejam trabalhando, ordenados por ti. Oramos pelas nações da terra. Oramos, Senhor, pedindo um livramento oportuno. Seja para nós o que tu fostes para Davi naquele dia de angústia, quando ele fugia de Saul, Senhor. Seja para nós, Selá Malecote, uma pedra de escape nessa hora. Oramos porque cremos, em nome de Jesus. E que o teu Espírito, Senhor, nos dê revelação e nos ensine a orar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É interessante porque a mesma necessidade que os discípulos tinham quando caminhavam com Jesus aqui na terra, eu tenho hoje e você também. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Talvez até saibamos fazer várias orações
espirituais, orações eloquentes, orações interpretadas, orações, como o povo até costuma dizer, emocionantes, aquela que arrepia, né? Mas a Bíblia é quem diz, não sabemos orar como convém. É por isso que é necessário o auxílio do Espírito Santo quando oramos. E o Espírito Santo, ele nos conduz à própria palavra, e eu não poderia deixar de tomar para base dessa ministração o nosso Jesus. Ele era, enquanto aqui na terra, um homem de oração, porque você sabe que Jesus na terra era homem, e ele no céu é também Deus homem. A Bíblia diz que o Senhor o fez encarnar para ser a nossa justificação. Então veja só, a mesma necessidade que você sente hoje de manter comunhão com o Pai para fortalecimento, Jesus sentia também. Sentia tanto que a Bíblia relata, queridos, que ele tomava um tempo. Eu amo essa expressão. A Bíblia diz que Jesus tomava um tempo, e o tempo dele eram as vigílias. Era o tempo do findar ali da noite e o início do novo dia. Geralmente ele buscava um lugar a sós, é outro ensino dele, e estava com o Pai. Todo o poder que Jesus emanava, ele sempre fez questão de declarar: vem do meu Pai, vem do meu Pai. As obras que faço, faço em nome daquele que me enviou. E aí os discípulos, claro, ficaram impressionados vendo a grandeza da comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, das obras que o Filho fazia e realizava em nome desse Pai que ele aqui representava. Vejam, queridos, quando eles notaram que a oração era um diferencial na vida de Jesus Cristo, foram, claro, inteligentes e sábios e pediram: ensina-nos a orar. E aí vem como resposta de Jesus o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele traz princípios. Não é da vontade de Deus, presta atenção nisso. Não é da vontade de Deus que você tome essa oração e faça dela uma reza. Não é. Eu já vi o Pai Nosso sendo orado, sendo falado em diversas ocasiões. Por exemplo, ocasiões de confraternização, ocasiões de celebrações e cerimônias, por exemplo, de graduações. Vamos agora rezar o Pai Nosso, vamos agora orar o Pai Nosso. E o Pai Nosso era recitado literalmente como uma poesia espiritual. Queridos, os princípios contidos aqui, eles definem a estratégia que Deus tem para nós de nos dar a oração como um dispositivo. Hoje eu perguntei para o meu esposo: que palavra você daria para esse mecanismo da oração? Ele falou: me vem ao coração ferramenta, que ela é uma palavra muito em uso hoje, né? As pessoas estão se capacitando com ferramentas. Então, ferramenta, dispositivo, mecanismo, tudo sinônimo, né? Deus nos dá a oração como um dispositivo. Veja a tradução, digo melhor, o conceito de dispositivo. Dispositivo, eu fiquei apaixonada por isso aqui. Dispositivo é um conjunto de ações planejadas e coordenadas visando um fim. Então, agora eu vou colocar a oração aqui. A oração é um conjunto de ações planejadas, como falar, ouvir, obedecer, louvar, ser fiel. Tudo constitui o mecanismo dispositivo da oração. Ações planejadas e coordenadas visando um fim. Qual, pastora? Comunhão. Comunhão. Você sabe, querido, Deus não nos formou, não nos fez, nem nos criou para nos usar, queridos, como um instrumento. Deus nos fez para si mesmo. Ele nos fez, queridos, para um fim relacional. É lindo, porque se ele quisesse trabalhadores, obreiros, sabe o que ele faria? Robôs. Ele faria em massa, gente certa, que
que não muda o programa, não o decepcionaria jamais, entendeu? E ele diria: façam isso para mim. Está aqui a meta, você é o meu escolhido, nós seríamos, vamos dizer, o 007 do céu. Não, queridos, o Senhor nos chama para um relacionamento. Olha qual é a palavra que Deus gosta de ouvir que saia da sua boca: Pai. Pai, não só meu, Pai nosso. Já falamos sobre isso em outras ministrações, que esse nosso traz o que? A corporação, traz o eclesiástico, traz o corpo, porque ele não é pai do fulano, do cicrano, não é pai só do líder, não é pai só daquele que faz tal coisa, ele é o nosso Pai. Então veja, amados, como é lindo isso. O Senhor nos dá essa ferramenta de acesso para fortalecer comunhão. Comunhão vertical, que é pai e filhos, e comunhão horizontal. Você vai entender por que comunhão horizontal. O Pai Nosso, ela é uma oração completamente relacional. Eu tenho coragem de dizer, daquilo que já estudei na Palavra de Deus, que essa é uma oração de família, porque fala de pai e fala de irmãos. Vai chegar o momento da gente falar da relação que o Pai Nosso tem entre nós como corpo de Cristo. Então, vamos hoje analisar aqui rapidamente alguns princípios dessa oração. O primeiro princípio: oração deve ser dirigida a Deus e só a Ele. Eu sei que esse é um momento que a nação está clamando. Quem sabe fazer qualquer tipo de oração, ou vamos dizer até rezas, dependendo da religião que a pessoa segue, está fazendo. E eu quero dizer uma coisa: biblicamente só é oração se for para Deus e só para Ele, chamando-o de Pai, o que revela intimidade. Orar genuinamente implica, gente, em reconhecimento de Deus, em adoração a Ele, voltando-se para Ele, sabendo que Ele é o quê? O que a Bíblia diz? Santo, porque a próxima expressão é santificado seja o teu nome. Santo, puro, perfeito, único. Eu amo porque a Bíblia, ela realmente se completa. Quando você vê Deus dando os mandamentos ao povo dele, ali no livro de Êxodo, ele diz: não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Se você traz para a oração pessoas, divindades, que não são o único Deus, Jesus Cristo, você está comprometendo a sua oração, porque a oração que Jesus ensinou, ela invoca o Pai. Olha que tremendo. Segunda coisa, quando você santifica o nome dele, eu queria ensinar isso para a igreja hoje. Isso é algo que está no meu coração latejando. Quando você santifica o nome dele, você está trazendo valor agregado. Santificado seja o teu nome. Quer ver uma coisa que eu não gosto? Ver, por exemplo, as crianças brincando em casa e falando assim: ai meu Deus, agora eu vi que você não entendeu nada desse joguinho. Isso, queridos, é tomar o nome do nosso Deus em vão. Entendeu? Palavras que são ditas de forma aleatória, tudo bem, podem até passar, mas quando você chama o nome de Deus de uma maneira leviana, você está pecando. Você que é pai, que é mãe, ensine isso a seus filhos. Isso foi uma preciosidade que meu pai deixou na minha vida. Esse santificado seja o teu nome, está aqui, ó. Eu carrego esse temor do Senhor. Isso não é coisa de gente batista. Isso é coisa de gente convertida, que conhece o poder desse nome. Você não vai falar o nome de Deus como você chama qualquer outro nome de qualquer outra forma, ou colocando ele em contextos, em situações que não são devidas. Quando eu vejo na minha família, por exemplo, ali naquela conversa corriqueira, o nome do Senhor sendo levantado, eu imediatamente pergunto: está clamando?
está chamando o Senhor para intervir, está trazendo o Senhor para a reunião, para essa conversa, para essa brincadeira, para essa situação, ou não? Aí quando foi só uma força de expressão, logo os meus sempre dizem, oh, perdão mãe, perdão tia, realmente tal, eu não prestei atenção. Por quê, queridos? Porque o nome de Deus, queridos, está aqui, ó, ensinado. Jesus, ele trouxe o ensinamento do céu, todo compilado nessas 8, 9 frases aqui, ó, que nós estamos hoje aprendendo na palavra de Deus. Santificado seja o teu nome. Quer ver uma coisa que meu pai não deixava lá em casa? Cantar musiquinha com o nome de Deus, fazendo chacota, contar piada com o nome de Deus. Agora tem as figurinhas, o pessoal monta lá as figurinhas com brincadeira com o nome de Deus. Não, queridos, Deus está lá, assentado no seu alto e sublime trono. Sabe onde Deus está mais agora? Aqui, com o contrito e o oprimido. Esses dias lá na minha casa, me veio uma dor no coração, por esse momento que a nossa nação está atravessando e o mundo está atravessando. E quando as lágrimas me sobrevieram, me veio uma angústia. E eu clamei, disse, Deus, me abraça, meu pai. E eu ouvi o Senhor dizendo, aqui estou eu, filha. Sabe por quê? Eu habito com o contrito. Eu habito com o quebrantado, filha. Eu estou no meu alto sublime trono, sim, no comando, no controle. Mas eu também estou aqui, filha, sentindo com vocês, sentindo com o aflito, com o enfermo, com o temeroso, com o angustiado, esse momento que o meu povo e quem até ainda não é povo está passando. Então, queridos, vamos pegar esse nome, vamos tomar esse nome e colocá-lo no lugar que é dele em nossa vida. Santificado é o teu nome. Meu irmão, se você começa a viver debaixo desses princípios, você vai ver o que é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de oração eficaz. Orar não é simples momentos de desabafo. Orar não é falar tudo que quer, dar as costas e sair. Orar é seguir o roteiro de Jesus, que disse, orareis assim, exatamente usando esse dispositivo para comunhão. Vamos lá, agora vamos passar para um segundo tópico, porque eu falei 1 e 2 do primeiro. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pastora, a senhora pulou a parte do venha o teu reino. Não, eu quero falar invertido, só para você perceber a grandeza desse princípio aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse pedido começa dizendo, venha o teu reino. Sabe, queridos, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz. Quem está precisando de paz nessa hora? Quem é que precisa de paz? Todos. O reino de Deus é o que você precisa, querido. A gente está achando que está precisando de muita coisa. Meu Deus, como a igreja precisa disso, precisa daquilo. Minha família, eu preciso. Nós precisamos que o reino venha. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu penso que se nós realmente pudéssemos e não tivéssemos ensinamento, olha como é que a gente oraria esse verso. Até anotei aqui para não esquecer. A gente oraria assim, ó Deus, que seja feito aqui na terra, através do poder que vem do céu, toda a nossa vontade. Era isso que nós oraríamos. Que aqui na terra, Senhor, seja feito com o poder que vem do céu, toda a nossa vontade. Ou então oraríamos assim, que seja feita pelo céu a nossa vontade aqui da terra. Pronto, era isso que nós queríamos orar. Mas Jesus vem com a palavra e diz, gente, olha, o princípio é o seguinte, seja feita aqui na terra a vontade que não é da terra, é do céu. Já pensou? Você começar a pedir não o que você quer para esbanjar, como o apóstolo Tiago falou. Você não recebe porque você pede para esbanjar. Você não recebe porque você pede o que é teu desejo. Me dá uma casa, um carro, uma mansão, troca meus móveis, me dá filho, me dá marido, me dá esposa. Você vai pedindo. Pastora, mas são pedidos legítimos, são, queridos. Mas para um pouco e primeiro pede a vontade de Deus. Porque
Porque se for da vontade de Deus te dar filhos, Ele vai abrir tua madre. Recebe essa palavra aí onde você está. Se for da vontade de Deus te dar riqueza, Ele vai te dar. Você deve pedir sim, mas pedindo antes que seja feita aqui na terra a vontade que já está estabelecida no céu. Porque o reino que vai vir não é o nosso, o reino que vem é o do céu. É o reino do Senhor que vai ser estabelecido aqui. Pastora, mas e aí? E o que eu quero? Meu irmão, o que você quer vai vir se for o que Deus quer em primeiro lugar. E eu ainda te dou uma palavra de consolo. Se não vier, porque Deus não quer, é livramento. Eu já pedi coisas que graças a Deus que Deus não me deu. Sabia disso? Se pedirmos alguma coisa, queridos, meu esposo está aqui lembrando esse texto, de acordo com a sua vontade, é certo. Oh Pai, que coisa linda! É certo que Ele vai fazer. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, nós podemos pedir para Deus fazer passar essa mortandade? Sim, sim, porque Deus quer nos livrar, nos guardar, nos proteger, nos ensinar apesar da situação. Ele quer. Então você pode orar com convicção, porque você está autorizado. E ainda que seja uma oração quase que óbvia, eu te aconselho, peça dentro do Pai Nosso: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu vou dividir esse ensinamento em duas partes, queridos, porque eu não vou desperdiçar esse ensino com pressa. Eu vou te falar agora o seu terceiro e último tópico dessa parte. Depois eu vou gravar uma segunda parte, onde eu vou continuar trazendo esse ensino, que aliás, eu te digo, em 38 anos de evangelho, isso aqui é maná, isso aqui é vida. Aprendi menina, estou agora como avó, como uma mulher casada, vou completar 30 anos de casada com meu esposo, praticando o Pai Nosso. Cada dia é mais real, é mais poderoso, é mais verdadeiro, é mais lindo essa essência. Então eu quero te repartir isso. Vamos lá, terceiro e último de hoje. Eu quero dizer que Ele pede, através da oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso aqui, irmãos, é remédio contra a ansiedade. Você talvez esteja usando um ansiolítico e nesse período talvez até um antidepressivo. Eu quero te dizer, isso aqui vai trazer cura para a tua vida. Porque Pai Nosso ensina que é para pedir pão nosso de cada dia. Ou seja, a falta de controle que você sente sobre tudo é normal, é para sentir mesmo, porque não estamos no controle. Essa sensação de que as coisas fugiram da nossa mão, querido, isso é humano. Agora o divino é o comando, o divino está no controle, o divino é a provisão diária. Queridos, sabe por quanto tempo Deus nos deu domínio? Um dia. Ele diz assim, que você tem um dia, você tem aquele dia. Não é para se pôr o sol sobre a tua ira, não é para dizer amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios, viajaremos, porque que é a vossa vida? Diga assim: se Deus quiser, amanhã eu vou, amanhã eu faço. A Bíblia diz também, basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Sabe como é que era o maná no deserto? Se guardasse para o dia seguinte, apodrecia. Tinha que dormir confiando. O Deus que me deu comida hoje, quando eu acordar amanhã, me dá comida também. Agora nessa hora, um desespero, como se a gente tivesse cuidado da gente mesmo a vida toda e agora não é mais a gente. Agora sim, nós estamos assim numa situação difícil. Estamos numa situação difícil, mas sempre estivemos, querido. E a bondade de Deus foi que nos conduziu até aqui. O rio da bondade de Deus é que fluiu sobre nós e que nos deu sustento, comida, pão, água, força, sol, lua. Sabe? Você é aquele momento que fala assim, nossa, agora só Deus. Não é agora só Deus, não. Sempre foi só Deus. Quando meu pai foi acometido de um câncer, me lembro que eu, no momento de súplica, falei, Senhor, só Tu podes curar o meu pai. E o Senhor falou para mim, e só eu posso curar você também.
Eu falei, não, Senhor, mas graças a Deus eu não tenho essa doença. Mas tem outras necessidades de cura. Filha, sempre sou só eu. Sem mim, nada podeis fazer, tá bom? É isso, meu amado, minha querida, que a palavra de Deus nos ensina. Então não deixa o diabo maximizar o momento que a gente está vivendo como se fosse momento que tudo está acabando. Não, tudo continua nas mãos de Deus. E nós continuamos no lugar da dependência para dizer o seguinte: cumprir o princípio da dependência. Esse versículo aqui, esse terceiro princípio é princípio de dependência. Pedir pão. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe para quem é que a gente pede pão? Para pai e para mãe. A gente pede pão para a gente da nossa casa. Pão é comida básica. Não está pedindo caviar, não está pedindo lagosta, está pedindo pão. É o básico, certo? Que você vai orar ali, é aquela coisa do dia a dia, é com substância. Pão é substância também, né? Cuidado só, porque não pode ser muito, né? Então, é o pão nosso de cada dia, suprimento de necessidade. Queridos, cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Eu quero o pão do mês, eu quero o pão do ano, eu quero o pão de todo mundo. Não, você só deve querer o pão seu, o pão nosso de cada dia. Cuidado com a ansiedade. É um momento de nós combatermos esse pecado. Meu esposo hoje ministrou uma palavra sobre uma vida bíblica. E numa vida bíblica, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que vai comer, beber, vestir, porque o Senhor vai cuidar de você. É por isso que o pão não é de amanhã, é de hoje, para refrear, para curar toda independência, todo orgulho, todo controle e toda ansiedade. Quero terminar essa ministração aqui hoje, te dizer o seguinte: de onde veio isso tem muito mais. Tem muito mais dentro desse texto aqui. Irmãos, tem princípios poderosos para mudar nações. Acredita no que eu estou te falando. Para comandar exércitos, pode-se comandar um exército com a oração do Pai Nosso, pode dirigir uma igreja com a oração do Pai Nosso, pode-se santificar uma família com a oração do Pai Nosso, pode-se ver uma vida mudada, transformada com essa oração do Pai Nosso. Só digo uma coisa: foi Jesus quem fez, foi Jesus que ensinou, foi Jesus que revelou, foi Jesus quem garantiu. Então, querido, esconde essa palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Você vai dobrar seus joelhos? Vai. E vai orar? Vai. Mas vai orar com sabedoria, vai orar com revelação, vai orar com palavra, vai orar com princípios e vai ter resultado.